programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe nesta edição. Mais Estado, mais serviços públicos é o que defendemos. É importante que nós conversemos com os deputados das diversas regiões para que nós possamos constituir maioria e possamos aprovar emendas que tenham essa repercussão concreta na vida dos servidores públicos e na vida da educação pública. O lucro não vale a vida. Não se trata de acidentes ou incidentes ou acasos. Isso faz parte de um modelo de mineração que é destrutivo, que é predatório, que visa o lucro acima de tudo e que não possui nenhum projeto de país. Neste modelo não se trata se vai acontecer de novo, algo como aconteceu em Mariana e em Brumadinho. Se trata de quando isso vai acontecer de novo. A luta contra a reforma que só favorece os banqueiros. Essa PEC 6 é PEC dos banqueiros. Nós já temos que logo caracterizar o que está nessa Previdência. O ponto central dessa contra-reforma é a tal da capitalização. A gente tem que lutar muito e desmascarar o sistema financeiro. Os profissionais da educação estão na luta. Esse governador tirou a escola de tempo integral dos nossos alunos, tirou a escola de tempo integral da nossa comunidade. A gente precisa da escola de tempo integral para complementar a educação, para continuar o processo democrático dentro das escolas. Educação em debate. Mais Estado, mais serviços públicos é o que defendemos. Faço a leitura da mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem de número 18 de 2019, encaminhando o requerimento ordinário número 384 de 2019, que solicita a retirada de tramitação do projeto de lei 368 de 2019, que incorpora a Escola de Saúde ESPMG à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. Nunca tive tanto prazer em fazer a leitura de uma mensagem de um governador, porque essa é uma importante vitória coletiva. Já garantimos uma importante conquista, que é a manutenção da Escola de Saúde Pública. Mas nós construímos coletivamente duas frentes importantes. Primeiro, uma emenda ao projeto para garantir a autonomia financeira e administrativa do IPSENG. É a nossa oportunidade para reconstruir o nosso instituto como patrimônio dos servidores. E a segunda é sobre a escola de tempo integral, garantindo o projeto, no mínimo, ao que era ofertado em 2018, em relação às escolas, em relação ao número de matrículas. Então é importante que nós conversemos com os deputados das diversas regiões, para que nós possamos constituir maioria e possamos aprovar emendas que tenham essa repercussão concreta na vida dos servidores públicos e na vida da educação pública. Fique por dentro. O que esses profissionais querem? A discussão sobre o IPSENG, que já é intrínseca à luta dos servidores públicos estaduais, ela tomou corpo no nosso mandato quando, ainda antes da posse, nós iniciamos uma articulação com os sindicatos, ou aqueles que quiseram estar conosco, com os sindicatos do funcionalismo público. Nós estabelecemos uma dinâmica, porque compreendíamos que 2019 seria um ano particularmente importante para que nós construíssemos a unidade necessária e evitássemos essa ideia do menos Estado. Um Estado cada vez menor, que não cuide das pessoas e que coloque o servidor público como o grande vilão das contas públicas. Então, nós estamos diante de uma disputa que ela é maior, né? E, portanto, a necessidade da unidade entre todos os setores do funcionalismo. Não podemos nos esquecer que o IPSENG ele não perpassa por nenhum governo, porque ele é o patrimônio do servidor público. E o servidor público, ele tem que ter a consciência que essa defesa dele tem que ser intransigente. Eu sempre digo que trabalhar com a saúde é trabalhar com a vida, defender a vida. E a vida, ela não aguarda.
A vida, ela não espera. A nossa reivindicação é a devolução da autonomia administrativa financeira do IPSENG. Ele tem que ser retirado do Caixa Único. Os recursos do IPSENG têm que ir para o IPSENG, tem que ser gerido pelo IPSENG. Nós queremos concurso público, plano de carreira para os servidores do IPSENG, autonomia administrativa e financeira, auditoria da dívida do Estado com o governo. Foi extinto o FUPENG, levado dinheiro para o Caixa Único, para o FUFIP. E a dívida do Estado com o IPSENG, nós não sabemos, não tem transparência. Qual é esse valor? Qual é a quantia que tem que ser repassada? Então, tem sim que fazer essa auditoria. Se não devolver a autonomia administrativa financeira, excluir o IPSENG do Caixa Único e também a receita do IPSENG ela tem que permanecer no IPSENG para ser utilizada para a finalidade da qual ela é descontada. Então, se essas medidas não forem tomadas, não adianta. Precisamos do compromisso do governo e a autonomia do gestor do IPSENG, que ele possa dar as cartas, que ele possa decidir, que ele possa mandar pagar, que ele possa resolver os nossos problemas e não submeter a ser ouvinte, como nós já vimos algumas vezes, e simplesmente não ter autonomia para resolver. Se o governo tiver dificuldade para gerir o IPSENG, o funcionalismo dá conta de gerir o IPSENG, tá? Em alguns momentos, nós propomos uma comissão que tivesse a participação do servidor. Nunca nos foi oferecido isso, né? Nós somos ouvidos, mas nós não participamos da gestão. Nós queríamos essa autonomia também para o servidor. A renegociação de todos os contratos, né, que já estão pendentes, para que não se interrompam tratamentos vitais, como nós temos quem faz tratamento de câncer e quem está lá na ponta, como nós estamos no interior. Ampliação de todos os atendimentos, de cotas e todos os procedimentos que nós temos ainda, mas são insuficientes. Nós estamos ansiosos que agora que nós consigamos realmente uma resposta para as nossas reivindicações aí tão justas, porque nós já contribuímos com o IPSENG há mais de 100 anos. É do servidor, é patrimônio do servidor e nós vamos lutar por isso. Choque de realidade. O lucro não vale a vida. Eu estou aqui junto com a delegação brasileira que veio participar do Conselho de Direitos Humanos da ONU e denunciar tanto que acabou de acontecer em Brumadinho e Bacia do Rio São Francisco, quanto a situação de Mariana e Bacia do Rio Doce. E o importante que a gente quis denunciar aqui é que não se trata de casos isolados, não se trata de acidentes ou incidentes ou acasos. Isso faz parte de um modelo de mineração que é destrutivo, que é predatório, que visa o lucro acima de tudo e que não possui nenhum projeto de país. Neste modelo não se trata se vai acontecer de novo, algo como aconteceu em Mariana e em Brumadinho. Se trata de quando isso vai acontecer de novo. Então a gente está aqui para denunciar a postura criminosa e reincidente da Vale e também a postura negligente e subordinada do Estado brasileiro, que em todo o processo de licenciamento e de controle e fiscalização protege essas empresas e não protege a população que mais uma vez foi enormemente atingida pelo crime que aconteceu em Brumadinho. Gostaria de sugerir que, no tempo que eu tenho, os primeiros 60 segundos fossem em silêncio, em memória dos 3 meses do crime da Vale em Brumadinho, onde nós ainda temos mais de 30 famílias que não receberam os corpos dos seus entes queridos para velarem e enterrarem. Então, eu faço 1 minuto de silêncio em memória de todas as vítimas desse crime.
Atualidade. A luta contra a reforma que só favorece os banqueiros. Se vocês olharem no dicionário, qual que é o sinônimo de previdência? Previdência é sinônimo de segurança. Qual é a lógica de colocar a previdência, a segurança, em aplicações de risco? É ridículo, tá? Então, não tem nem lógica semântica. Vamos lá. O que está nessa PEC 6? O ponto principal dela é entregar a previdência para banqueiro. Diante disso, o ponto central dessa contra-reforma é a tal da capitalização. A lei complementar instituirá novo regime de previdência, organizado com base em sistema de capitalização na modalidade de contribuição definida. O que quer dizer contribuição definida? Toda classe trabalhadora vai ter obrigação de pagar aquela contribuição que foi definida, tá? Obrigação de pagar a contribuição que foi definida, mas o benefício vai depender do mercado. Vai depender das aplicações de risco. Pode ser zero, como foi no Chile, como foi na Europa, como foi nos Estados Unidos. Na crise de 2008, lá, várias instituições de previdência arrebentaram. Porque o mercado faz aplicação de risco, ainda mais nesse momento do capitalismo financeirizado. Tem muita gente iludida que vai ter um fundo, que pode até ficar rico, que o fundo pode bombar. Não, gente, o que vai bombar é o interesse do mercado financeiro. Eles vão jogar a papelada podre para os nossos fundos. Não se iludam. Por isso é que já colocam com contribuição definida. Se quisessem dar uma segurança para a classe trabalhadora, teria lá contribuição definida e benefício definido. A gente tem que lutar muito e desmascarar o sistema financeiro que produziu a crise, produziu o cenário de escassez para agora vir para cima da classe trabalhadora e roubar a nossa previdência. Nós não podemos aceitar isso. Essa PEC 6 é PEC dos banqueiros. Nós já temos que logo caracterizar o que está nessa previdência. PEC 6 é PEC dos banqueiros. Previdência capitalizada é o fim. Essa lógica que estão querendo colocar é transformar a nossa previdência, que é um direito, em mercadoria. Você tem na Previdência, é o seguinte, não tem déficit de Previdência, tem um orçamento e você tem que olhar aonde você busca as receitas. O da União não tem déficit, porque há um orçamento, no Estado faz parte da folha de pagamento, gente. Agora, o que estão querendo com isso? Tirar os aposentados, separar, para começar a criar o que está sendo nessa nossa reforma como uma poupança individual. Ou seja, quem tem dinheiro, quer dizer, vive, quem não tem, morre. Sabe? É essa que é o conceito. E para quê? Para banco ficar vendendo VGBL, BGBL. Na realidade, nós precisamos ter esse conceito. A Previdência é um direito nosso, e nós temos direito, e ela é bancada pelo orçamento, porque nós bancamos a carga tributária. 75% da carga tributária vem dos trabalhadores e dos mais pobres. Então, ele tem o direito de ter um amparo, ou o Estado não tem obrigação, com o cara no fim da capacidade laborativa, ou ampará-lo na velhice. Essa é a posição do Estado, ele não tem essa obrigação. Então, isso é o seguinte, que a gente precisa, esse conceito que nós precisamos ver, que previdência é um direito universal da classe trabalhadora. Previdência não é mercadoria. Na realidade, não há necessidade de fazer arroxo salarial em cima dos servidores, de reforma administrativa, de privatizações, de você desmantelar o serviço público. É por aqui, pegando a parte da sonegação, mais a dos benefícios fiscais, tem dinheiro aí que dá para fazer uma revolução na área social. Por isso que não tem dinheiro, por isso que tem crise. Entendeu? É a crise fabricada. Você acaba dando tudo para os empresários, entendeu? Sabe? Você joga joia na burguesia e dá osso para os pobres, né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso, esse sistema tributário injusto, aqui que tem jeito. Se você colocar
Por exemplo, essa média, a média mais ou menos do recolhimento em relação ao faturamento, deve dar uns 2,3, na época eu peguei esse total, dá 2,3 mais ou menos. Se você dobrar isso, já tem muito dinheiro, não precisa dobrar, se você aumentar um terço, resolve. Agora, isso aqui precisa vontade política, isso aqui precisa enfrentar o poder econômico, o poder político, precisa ter desgaste para você alterar isso aqui. A reforma previdenciária, ela tem uma estrutura, ela é uma reforma, é um texto legal, né? O texto dela é um texto muito longo, são 40 páginas de mudança na Constituição, mais 20 páginas de exposição de motivos para tentar justificar e legitimar a proposta que eles estão fazendo. Então, no total, é um texto de 60 páginas, né? Bom, mas, do ponto de vista do instrumento legal, da PEC propriamente dita, ela tem uma estrutura que é a seguinte, tem uma parte que é remetendo os direitos previdenciários e as regras previdenciárias para a lei complementar, né? Então, fala o seguinte, olha, vai acontecer, no futuro vai ter uma lei complementar que vai definir quais são os benefícios, quais são as regras de acesso, como é que são calculados. Então, remete todos os direitos e as regras previdenciárias para lei ou leis complementares futuras, né? Mas depois fala, tem um segundo bloco, que são de disposições transitórias, que é mais ou menos o seguinte, quais são as regras que vão vigorar enquanto não se tem essas leis complementares futuras, então, quais são as regras que vão vigorar nesse período intermediário, e depois tem as regras de transição de quem já está, particularmente daquelas pessoas que já estão próximos de fazerem direito a se aposentar. Então, são as regras de transição. Ao remeter boa parte das regras para leis complementares, eles trazem uma insegurança tremenda para todas aquelas pessoas que ingressam no sistema previdenciário. Colocando as regras em leis complementares, isso traz uma grande insegurança para as pessoas que são filiadas ao sistema, e isso, então, corrói a confiança das pessoas no sistema de previdência público. Mas, não contraditoriamente, mas estabelecendo um certo contraste, eles jogam para a Constituição coisas que interessam ao sistema financeiro. Então, está lá, sendo constitucionalizado a obrigatoriedade do sistema de capitalização individual, a obrigatoriedade do regime próprio fazer a previdência complementar, né? A possibilidade de cobrança ordinária e extraordinária de servidores públicos. Então, eles tiram da Constituição o que não interessam ao capital financeiro, a quem tem essa visão restrita de Estado, e jogam para a Constituição aqueles pontos que interessam a esses interesses. Nem aqui e nem no Chile. Não queremos morrer sem o direito de nos aposentar. O nosso modelo de repartição, ele é financiado, aí artigo 194 e 195 da Constituição, capítulo da Seguridade Social. É financiado, ele é universal, previdência contributiva universal, assistência não contributiva universal e saúde não contributiva universal. Ele está desmontando esses 3 pilares, acabando com os 3 pilares. Esse sistema, pela Constituição, é financiado, será financiado com contribuições de toda a sociedade. Dos empregadores, sobre a folha de salários, dos trabalhadores, sobre a folha de salários, e da sociedade em geral e do governo através de impostos, de contribuições. COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento, e CSLL, que é sobre lucro. Então, você tem 3 grandes fontes de financiamento. Empregadores, patrões, trabalhadores e governo. E ele diz que está quebrado. Mas a solução mágica dele é a seguinte: acaba com a contribuição do patrão, não tem mais, acaba com a contribuição do governo, não tem mais, vai ter só do empregado, e aí ela vai ser sustentável. Peraí, mas qual é a mágica? Sabe onde está o pulo do gato? Não tem benefício. É isso. Não garante benefício. Você contribui a vida inteira e é um sistema de contribuição definida. Nós temos um sistema de benefício definido. Você sabe que, ao trabalhar, as mulheres trabalharem 30 anos, os homens 35, né?
ou a mulher aos 60 de idade, o homem aos 65 de idade, na regra geral, você vai ter 80% dos seus melhores salários, tira 20% pior, pega os 80% maiores, faz a atualização, a média, esse valor é o seu salário. 100% é o seu salário. O que eles estão oferecendo? Você contribui a vida inteira, o que tiver de valor lá na frente, você divide pela sua expectativa de sobrevida. Mas e se não tiver dinheiro? Pois é, não, mas vai ter. No Chile eles fizeram sob o general Pinochet. Olha só, uma ditadura. Sabe por que só consegue fazer numa ditadura? Porque senão vai ter gritaria. Lá ninguém gritou, porque quem gritou ou morreu, foi mandado para fora do país, né? Não tinha. Estava preso, matando gente. São 602 bilhões o orçamento de benefícios deste ano. Como que eles são pagos? Contribuição dos empresários, dos empregadores e do governo. Ah, mas vai acabar isso, não vai? Vai. Vai ficar só do empregado, para a sua conta individual. Olha, quem vai pagar, então, essa conta de 602 bilhões? O imposto. Nós, sociedade. Tem estimativa para todo lado. Eu sentei com o diretor-geral do Diese e falei, Clemente, qual é a estimativa? Ele falou, Gabas, eu não arrisco dizer uma exatamente. Os mais conservadores, neoliberais, estimam essa transição em 1 PIB. 7 trilhões de reais. No Chile, foi 1,36 do PIB. Em alguns países, foi 3, 4 do PIB. Depende do perfil. Ele falou, eu ficaria, aqui varia entre 1 e 3. Vão ficar entre 2 PIBs. 14 trilhões de reais. Quem que vai pagar isso? A sociedade. Peraí, o cara pálida. Quem está pagando o tal do déficit? Não é a sociedade? É. E não é muito menor que isso? É. Eles dizem que tem um déficit monstruoso. Não é verdade. Eles misturam tudo. Eles misturam o regime próprio da União, civis, regime próprio da União, militares, regime próprio dos estados e municípios e os benefícios assistenciais todos. E quando eu falo previdenciário, regime geral, é urbano e rural. Soma isso tudo, ele diz que dá mais de 4% do PIB. Vamos admitir que é verdade? Não é, hein? Não é. Mas vamos admitir que é 4% do PIB. O que me convence que eu vou trocar 4% do PIB anual por 200% do PIB? Não fecha a conta. Eu vou deixar de pagar 4% por ano e vou assumir uma dívida de 2 PIBs, 200%. Ora, quem está ganhando com isso? Os bancos, gente. Claro que é os bancos. Sabe por quê? Não é só porque o banco vai vender plano de previdência, não é, não. No Chile, são 6 entidades, 6 AFPs. Eles têm 80% do PIB do Chile. Aqui a gente bate 100% rapidinho, porque já tem poupança. Já tem as AFPCs, que tem algo em torno de 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão, e as abertas, que tem mais 500 bilhões, 600 bilhões de reais. Isso tudo vai gerar para o banco, e eles não falam, uma cobrança de tarifa, taxas. Então, hoje, como é que funciona? Já existe previdência privada no Brasil. Já existe. PGBL e VGBL tem as pencas. Eles têm quase meio trilhão de reais. O que os bancos cobram? 4% de taxa de administração e, em média, 0,15% de carregamento sobre as parcelas depositadas. Pega o valor de 2 PIB, 14 trilhões, e aplica 4%. O banco vai ganhar isso na mamata, sem fazer nada. Eles querem ou não? Claro que eles querem. Quem luta, educa. Os profissionais da educação estão na luta. Em Ouro Preto, educadores e educadoras de várias regiões do estado protestaram contra as reformas de Bolsonaro e do governo Zema. É importante que as pessoas compreendam o conteúdo da reforma, para entender o que a gente veio fazer aqui. E a adesão que o Zema quer fazer, a renegociação da dívida, vai automaticamente, se aprovada, aumentar a nossa contribuição previdenciária de todo mundo que é servidor efetivo do Estado, vai aumentar para 14% automaticamente. Então é por isso que a gente veio aqui. Por isso que a gente abriu mão do almoço com a família, é por isso que a gente abriu mão de um dia de lazer, que para a gente é muito importante. Nós somos as categorias com maior índice de adoecimento do país, porque
porque a nossa categoria da educação está cada vez mais adoecida pelas suas condições de trabalho, pelos tensionamentos que lhes são impostos no seu cotidiano, pela desqualificação permanente que tentam fazer da nossa profissão, mas nós abrimos mão para vir aqui dar o nosso recado, mantendo a nossa coerência, porque a gente vem aqui em todos os governos, a gente já vem aqui há muito tempo, já teve tempo que a gente ficou parado lá em cima da BR, já teve tempo que nós entramos na praça, já teve tempo que a gente ficou na praça da rodoviária, e o que é novo não está nos parecendo tão novo, né? Que a incapacidade de conviver com vozes diferentes, que faz parte da democracia, esse direito tentaram nos tirar hoje, mas não conseguiram. Então, em síntese, é isso que nós viemos fazer aqui, é isso que vocês estão vendo, essas pessoas carregando essas bandeiras e essas faixas aqui, para fazer um protesto pelo direito de todo mundo de se aposentar. Porque o que devia estar sendo feito, que era uma reforma tributária, que era uma auditoria da dívida pública do país, não faz não, que é que a gente pague a conta através da nossa Previdência. Esse governador tirou a escola de tempo integral dos nossos alunos, tirou a escola de tempo integral da nossa comunidade. Quanto menos escola de tempo integral a gente tiver, mais trabalho vai ter na segurança pública, porque a gente precisa da escola de tempo integral para complementar a educação, para continuar o processo democrático dentro das escolas. Esse governador é imoral, e esse governador quer acabar com a previdência também do servidor público, de todos os servidores públicos, como diz a Bia, e a gente não vai deixar passar, eles não passarão. Aqui em Ouro Preto a gente vai continuar a luta dos inconfidentes, a luta pela liberdade, a luta pela independência. Quem luta? Quem luta? Quem luta? Como bem dito pelo companheiro Fábio, a escola de tempo integral, de tão importância para as crianças e também para os pais, já está sendo extinta na nossa realidade. Precisamos pautar, sim, o nosso direito. A educação é a via para a transformação. E a organização popular é que fará toda a diferença para que nós possamos mudar esse cenário. Impedidos de fazerem o ato público na Praça da Rodoviária, os manifestantes caminharam por um longo percurso até o local onde estava o caminhão de som da Central Única dos Trabalhadores. Nós vamos fazer a entrega para cada região do estado da nossa medalha, para que leve representando todo esse esforço coletivo, para que nós possamos continuar com essa tarefa de fazer a denúncia das reformas, de fazer a luta pela educação, fazer a luta por direitos que ela não parece não ter fim, mas não tem problema, que a nossa disposição também não tem fim. Então quero chamar a companheira Marilda, que vai aqui fazer o medalhamento coletivo. Primeiro que vai receber a medalha é o Triângulo Mineiro. O companheiro Darcy vai receber representando o Triângulo. A companheira Sailde vai receber representando o Vale do Mucuri. A companheira Adriano vai receber representando a região metropolitana de Belo Horizonte. Pachecão vai receber representando o sul de Minas. O Fábio vai receber representando a nossa anfitriã Ouro Preto. Euvandes vai receber representando a região calcária Sete Lagoas. A Gina vai receber pelo Jequitinhonha. A Vilma vai receber representando o Rio Doce. O Ney vai receber representando o Noroeste. E a Marilda vai receber representando o Centro-Oeste. Obrigada por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.